No terceiro sermão dessa série de mensagens sobre as bem-aventuranças. Claro, como o Alan falou posteriormente, essa é a segunda bem-aventurança. Houve uma introdução, agora houve também a primeira bem-aventurança, no versículo 3. Agora a gente vai falar especificamente sobre o versículo 4, sobre a bem-aventurança que diz o seguinte: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A guisa de introdução, se olharmos no Salmo de número 53, vamos ver Davi falando sobre a sua dor. Eu queria corrigir, é Salmo 55. Ele fala sobre a sua dor e no determinado versículo, no versículo 6, ele fala: então disse eu, quem me dera ter asas como de pomba, voaria e acharia repouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia presa em abrigar-me no vendaval. Essa é a expressão que o salmista coloca a respeito da sua dor. Ele não quer sentir dor, ele quer sair voando como uma ave para longe da sua dor. O pensamento de Davi, nesse salmo, não está distante de muitos nós, às vezes. Há uma frase que diz que viver é sofrer. De certo modo, nós já nascemos com a sensação de dor presente quando nós somos tirados de dentro do ventre materno e sendo expostos a um ambiente gélido, um ambiente diferente daquele seguro que nós tínhamos, então passamos ali a ter uma vida no nosso mundo em que vivemos e já começamos a sofrer, a chorar. Esse salmo fala sobre choro, mas não esse choro. A gente vai ver que o ensinamento que Jesus Cristo traz na bem-aventurança, para muitos parece ser um paradoxo, algo contrário. Ele fala: bem-aventurados aqueles que choram, pois serão consolados. Ou, numa outra versão, mais livre, mais direta, ele fala: bem-aventurados os que... Não, felizes aqueles que choram. E aí você pode parar e pensar, mas felicidade, alguém pode estar feliz chorando? Porque a nossa sociedade, a sociedade que nós vivemos, ela está a todo tempo, a todo momento, tentando trazer para si aquele filtro de alegria, aquele filtro de riso, aquele elemento que eu coloco sobre aquele, vamos dizer assim, uma postagem comum hoje em dia, é aquele prato simples, mas que com um belo filtro se torna algo de uma gastronomia de 5 estrelas. A todo tempo queremos fazer isso, ter alegria permanente em nossa vida. Mas Jesus, ele condena essa alegria superficial, supérflua. Ele quer que nós tenhamos uma alegria plena, uma alegria inteira. E aí ele fala para aqueles que estão o tempo todo com riso, ele fala: ó, ai de vós, os que estáis agora farto, porque vivereis ter fome. Ai de vós, o que agora sorriem, porque haverão de lamentar e chorar. No texto de Lucas, no capítulo 6, no versículo 25. Cristo, ele condena o riso superficial que o mundo oferece. Mas ele, por outro lado, concede conforto àqueles que estão chorando, àqueles que estão tristes. Você pode, então, se perguntar: como podem aqueles que choram serem felizes?
Se olharmos para trás, vemos que a história da humanidade ela é uma história feita de lágrimas, de guerras, de sofrimento, de luta. Às vezes, povos contra povos, pessoas contra pessoas, trazendo a luta, a dor para aqueles. E não vimos nada, por mais que essa tristeza ela possa abarcar anos, como foi a Primeira Guerra, como foi a Segunda Guerra, não podemos imaginar nada mais triste, mais dolorido do que será a dor daqueles que, perante o juízo final, não terão a vida eterna com Cristo. Nenhuma dor que a humanidade possa ter passado até hoje vai se comparar àquela dor final, aquela dor dos últimos dias daqueles que não têm como Cristo o seu Salvador, ou têm em Cristo como seu Salvador. Em Mateus, no capítulo 24, Jesus deixa bem claro isso, quando ele fala que e lhes respondeu Jesus: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário ir assim acontecer, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, temores em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Nada, então, vai se comparar à dor da ausência do Criador, à dor da distância do Criador. O que vemos na história de alguns homens é que alguns homens vão terminar com essa dor. Porque, de fato, se nós olharmos, a tristeza humana, ela tem várias causas. Uma das causas pode ser a questão da vida. A vida, a condição da vida pode trazer para nós tristezas e dores. Chorar, então, faz parte da vida. Quando uma pessoa expressa uma tristeza, ela, para a parte fisiológica, ela libera uma pressão. Então, chorar é algo natural para o ser humano. Chorar faz parte, como eu disse no início, você nasce e a primeira coisa que o médico faz com que você faça é chorar, para que o seu pulmão possa inflar, para que possa todo o sistema estar regulado com a temperatura externa, e a criança chora como um sinal de que estou vivo. Chorar é um sinal de quem está vivo. As escrituras estão cheias de personagens que choraram por causa da vida, por causa da perda, por causa de perder um ente querido, de perder uma batalha, de perder alguma coisa. Davi, quando esteve, por exemplo, em batalha e volta para Ziclag, em Crônicas, segunda Crônicas diz isso, que ele chega e a cidade desolada, ele se ajoelha e chora. Chora pela perda, porque perdera as esposas, perderam os filhos, e todos os seus guerreiros perderam, mas ele se recompõe e sai para guerrear, o texto diz isso. Mas ele chorou por uma perda, por algo que aconteceu de forma natural. Ele estava guerreando, um outro povo veio e tomou ele, mas nós choramos não só porque perdemos a guerra, nós choramos por tristezas, às vezes, choramos por decepção, choramos pela solidão do dia a dia. O próprio Senhor Jesus Cristo, naquele texto, o menor versículo que tem na Bíblia, Jesus chorou, é o choro de Jesus pela não presença de um amigo. Lázaro é seu amigo, e ele chega e se entristece com todos os outros que estavam chorando, porque Lázaro havia morrido. Ele também chora sobre a cidade de Jerusalém. Há outros personagens como Maria Madalena, que chora aos pés de Jesus. Então, chorar, de certa forma, faz parte da condição humana. Chorar é uma válvula que podemos usar para mostrar, exteriorizar
aquilo que passa dentro do nosso coração. Mas o choro também pode ser por aquilo que nós deixamos de fazer, mesmo sendo isso algo errado. O texto bíblico diz, em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 2, que um dos filhos de Davi, quando queria ter a sua irmã como esposa, e não conseguia, fala que ele chorou até adoecer. Esse choro, então, não é um choro pela perda de alguma coisa natural, não é um choro pelo nascimento, mas é um choro porque ele não conseguiu fazer aquilo que pretendia, mesmo que aquilo fosse pecado, mesmo que aquilo fosse errado. E às vezes há pessoas que choram por não conseguir, ou se lamentam por não conseguir efetuar, por exemplo, um roubo, não conseguiu efetuar algo ruim e chora. Então o choro também pode estar ligado a essa atitude de não conseguir realizar uma coisa, mesmo que essa coisa esteja errada. O choro também pode fazer parte da nossa autoflagelação. É aquela pessoa que acha que por conta da sua automutilação consegue expiar os seus pecados. E essa semana eu pude ouvir um filósofo antigo que dizia que as pessoas, de um modo geral, quando prometem algo para Deus, numa religiosidade comum, aqui no Brasil tem muito disso, as pessoas que fazem promessas, e ele reparou que as pessoas nunca fazem promessas e prometem coisas ruins. Olha, se o Senhor me conceder isso, essa graça, eu vou me alimentar bem e fazer exercícios. Se o Senhor me conceder essa graça, eu vou escrever um livro de poesias, eu vou compor músicas. Não, se o Senhor me conceder essa graça, a promessa sempre é: eu vou andar de joelhos daqui até tal lugar, eu vou subir a escada de joelho, eu vou me cortar nas costas, me batendo com chicote, para que eu possa chorar, para que eu possa sofrer, e aí, em sofrendo, Deus, como se Deus tivesse prazer nisso, de olha, tá vendo, tá sofrendo, então eu vou agraciá-lo por isso, pelo sofrimento. O choro pode surgir também disso. O texto em que nós lemos, ele fala sobre uma felicidade daquelas pessoas que choram. Não um choro por tudo isso que acabamos de falar até agora, mas um choro pela sua real condição, a condição de pecador. Paulo descreve na carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, no versículo 10, o seguinte versículo, ele fala assim: porque a tristeza segundo Deus, eu vou repetir, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo traz a morte. Interessante como Paulo coloca que existe uma tristeza que ela é causada por Deus. Não que Deus inflige em nós algo, ou nos espeta, ou nos faz com que nos aperte, mas Ele coloca em nós a nossa real condição. A percepção dessa condição de que somos pecadores é que vai produzir em nós, então, um arrependimento. Esse arrependimento é a tristeza, vai nos levar à tristeza de sabermos de quem de fato nós somos. A pessoa pode chorar amargamente por solidão, ela pode chorar amargamente por desânimo, ela pode chorar amargamente por um amor perdido, mas esse tipo de tristeza nunca vai levar à vida eterna. O único tipo de tristeza, choro que resulta da salvação é a tristeza piedosa, a tristeza sobre o pecado,
que leva ao arrependimento. Em Mateus, no capítulo 5, versículo 4, que nós lemos, que faz base para esse sermão, Jesus não estava dizendo que os solitários, que os sofredores, que aqueles que estão desanimados, chorando, eles serão consolados. O texto é claro, diz: feliz os que choram, porque serão consolados. Mas esse choro não é simplesmente pelo desânimo, e sim pelo reconhecimento da sua situação. Foi o que nós vimos na semana passada, quando não ouvimos o sermão proferido pelo reverendo Alain, que dizia sobre os pobres de espírito. É muito desse conhecimento, é com base nesse conhecimento de saber de fato quem nós somos, é que vai produzir em nós um verdadeiro choro, uma verdadeira tristeza. Os que são pobres de espírito é aquela pessoa que sabe que espiritualmente não tem nada. Os pobres de espírito é aqueles que reconhecem que espiritualmente não são nada mais do que simplesmente mendigos espirituais. E que precisam, de fato, de ajuda, que precisam, de fato, terem em Deus a resposta, o anseio ou a razão para viver. Esse reconhecimento, de fato, vai levar com que nós tenhamos uma tristeza não superficial. Alguém pode dizer por um dado momento: olha, mas eu sou alguém que chora, eu sou alguém que sou profundamente emotivo. Eu vejo um filme com um pai partindo e o filho ficando, eu choro por aquilo. Aí eu vejo uma despedida de um casal num filme, ou vejo a novela, eu vejo alguma cena, ou alguém passando fome em algum país, e eu choro por aquilo. Não é esse choro que o texto está nos trazendo à reflexão. Não é este choro. É sobre a nossa real condição a respeito do pecado. A palavra usada para expressar choro nesse versículo, se nós formos fazer uma pesquisa, uma busca aprofundada, ela é a mesma palavra utilizada no Novo Testamento para pranto, para lamento, e para tantas outras palavras que falam sobre uma agonia profunda, algo de uma tristeza sem medida. É a mesma palavra utilizada em alguns outros textos, é claro que não fala sobre o pecado, mas fala dessa agonia profunda de saber, por exemplo, quando Jacó tem a notícia de que seu filho foi morto, José. O texto bíblico diz que ele teve um choro, uma agonia muito profunda. Nós somos convidados, então, a partir desse texto, a chorar. Não chorar de forma simples, não chorar por algo supérfluo, mas chorar pela nossa própria condição humana. E esse choro, ele vai resultar no perdão. O texto é claro, ele menciona um conforto. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus capítulo 5, versículo 4, não fala sobre uma tristeza simplesmente, ele fala sobre uma profunda percepção de quem é. E essa percepção de quem é, de quem você é, de quem nós somos, traz então uma resposta de Deus, um consolo de Deus. Deus responde a essa tristeza. O pecado que está dentro de nós deve fazer com que
nós tenhamos essa certeza de quem nós somos de fato, de que nós não temos para onde correr. A pergunta que a gente se faz, então, após ter essa percepção é, então, para que serve essa, assim podemos dizer, esse self que nós usamos na vida? Ou, melhor dizendo, melhor formulando a questão, para que serve esse filtro que nós usamos na vida? Parafraseando os filtros que usamos em nossas postagens na internet, nossos meios sociais. Para que serve esse filtro? Esse filtro nada mais serve para nos fazer, para nos enganar, para deixar com que o nosso problema seja colocado de lado. E diga, simplesmente, não pense nisso agora, sorria, para que a foto fique bonita. Há até, infelizmente, há uma igreja que tem no seu slogan, venha para cá e pare de sofrer. Como se o sofrimento fosse simplesmente, como se parar de sofrer fosse simplesmente você obter bens materiais. E aí o discurso dessas pessoas são de que a partir do momento em que passaram a fazer parte dessa comunidade, desse grupo, eles conseguiram obter diversos bens materiais, 2, 3, 4, 5 daquele modelo, 7, 8, 3 daquilo, 4 daquilo, 5 daquilo, e agora eles não sofrem mais. É uma interpretação equivocada e enganosa do que de fato é a nossa condição. E que sofrimento é esse que nós temos que conviver com ele até aquele grande dia? É o pecado. O pecado que está dentro de nós. O pecado que está o tempo todo à nossa porta, como o Senhor falou para Caim. O pecado sempre está diante de nós, como Paulo relata. A pergunta é, será que nós somos indiferentes ao nosso pecado? Será que nós estamos rindo com relação ao pecado do outro? Ou o pecado que assola a humanidade? Como tem sido a nossa percepção e a nossa reflexão a respeito desse choro, dessa tristeza, dessa angústia que deve conter cada um de nós? Para essa resposta, ela requer para essa pergunta, ela requer uma resposta específica. As pessoas respondem ao conhecimento do pecado de forma diferente. Alguns, como os fariseus, colocam uma máscara e vão para as praças e fazem orações como se estivessem sofrendo, como se estivesse sendo esmagado pelo pecado. Outros que admitem que são pecadores e tentam mudar, como já falamos no início dessa reflexão, pelo autoflagelo. Eu sei que eu sou pecador, mas o que eu fizer, e eu posso abrandar isso, abrandar a minha condição. E há outros que até percebendo esse pecado, até se matam, porque não conseguem ver o continuar do versículo, do conforto e do consolo. A reação adequada, então, ao perceber a nossa falência espiritual é depender da graça de Deus. Depender da misericórdia de Deus. Muitas pessoas pensam que são cristãos, embora nunca tenham chorado pelo pecado. Quando perguntamos para elas, como você sabe que você é cristão de fato? Muitas dizem, eu sou membro já há tanto tempo, tantos anos da igreja tal, da igreja Y. Há outros que dizem, eu sou dizimista, fiel, não falto
Por isso eu sou cristão. E a garantia dessas pessoas, quando respondem assim, elas estão baseadas em algo que elas podem fazer, que é algo que está no passado. Algo que elas têm feito para poder achar que se mantêm como cristãos, como seguidores verdadeiros de Jesus Cristo. Mas a nossa percepção do nosso pecado e nosso choro sobre esse pecado, ele não deve ser simplesmente naquele curto momento da nossa liturgia, ou aqui na igreja, ou em outros lugares, em que fazemos uma oração de arrependimento e só. Mas essa tristeza sobre o pecado que habita em nós, ela deve ser constante. Ela deve durar ao longo da vida. Porque um verdadeiro cristão chora pelo pecado a vida toda. Porque nós somos pecadores. Mas haverá um dia que nós não seremos mais. Mas enquanto somos pecadores, esse senso de choro pela nossa condição deve manter-se sempre aceso. Porque pecamos todo o tempo. E com isso, ao percebermos essa condição, nós devemos então confessar esse pecado. O texto da primeira carta de João, ele é bem claro, ele fala, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. O sinal de que uma pessoa é realmente cristã, então, não é o fato dela ter a carteirinha ou ser dizimista. O sinal, então, para que uma pessoa possa se declarar cristã de fato, é essa contínua confissão do seu estado contínuo, necessitado de pecador. Então me vem uma outra pergunta. Pode nos vir uma outra pergunta. Qual é o resultado, então, desse estado de choro, de reconhecimento, de pecado? O texto é bem claro. Ele fala, eles serão consolados. Eles são felizes. Mas, entenda bem, eles não são só felizes, são abençoados porque choram. Eles são abençoados, são felizes porque serão consolados. O consolo é por conta do choro. Mas ser abençoado, ser feliz, é porque ele é consolado. Porque o consolo, ele não é algo estanque, algo que, como nós fazemos para os nossos entes queridos quando estão chorando, uma criança quando rala o joelho, e a mãe pega no colo e fala, não, passou, e depois solta a criança vai embora. Esse consolo, ele é constante. É claro que, escatologicamente falando, ele será pleno no vindouro, quando de nossos olhos toda lágrima será enxugada. Mas esse consolo, ele é um consolo que podemos já perceber, que podemos já sentir. É um consolo que vem de cima. Paulo declara que o nosso Deus, o Deus a quem servimos, é um Deus consolador. Ele é todo conforto. Se você olhar lá em 2 Coríntios, capítulo 1, no versículo 3 e 4, vemos Paulo escrever assim, ó. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus e nosso Pai e Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia, o Deus de toda consolação. Versículo 4. Ele é que nos
conforta em todas nossas tribulações, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. O Deus, então, a quem nós servimos, é um Deus que ele é todo consolador, o tempo todo. É claro que para aquele a quem chama e aqueles a quem reconhecem o seu chamado, aqueles a quem ele trouxe para si. A palavra de Deus também, de certa forma, ela é consolo para nós. A palavra de Deus foi dada para nós para nos consolar. Ela diz que Deus é amor, ela diz que Deus é perdão, ela diz que Deus nos ajuda nos momentos difíceis, ela diz que Deus nos encoraja e nos dá esperança. O verbo colocado nessa expressão, serão consolados, pode parecer para nós uma atitude que nós só receberemos no futuro. Mas aquilo que nós falamos há pouco, o consolo de Deus, ele vai ser pleno, como está escrito em Apocalipse, que dos nossos olhos serão enxugados toda lágrima, e não haverá mais morte, não haverá tristeza, não haverá choro, não haverá dor, não haverá ranger de dente. E tudo isso será passado. Claro, isso é claro na Escritura Sagrada. Nós cremos nisso, confiamos nisso. Mas esses serão aqui, quando fala que no grego, ele já dá uma precisão de que nós podemos experimentar agora. E é como se fosse... É claro que a tradução não coloca isso, mas é como poderíamos também esquecer, estão sendo consolados. Eles vão, à medida em que choram pela sua situação, à medida em que choram pela sua condição de pecado, eles vão sendo consolados. Mas vai haver, é claro, aquilo que nós falamos, em um momento em que isso tudo será consolo permanente, porque não haverá mais. Haverá uma presença permanente, então, do Consolador em nossas vidas. Sabendo, então, de todas essas coisas que nós já falamos até agora, a realidade é o conforto é uma realidade. A pergunta que nós podemos fazer, uma outra pergunta é: como posso, então, eu realmente saber se o meu choro é um choro para que eu possa ser consolado pelo Senhor? É um choro de pecado? É um choro da minha real situação? A gente precisa, então, ver algumas coisas que podem dificultar isso. Dificultar esse estado da minha real condição. Coisas que podem dificultar isso, podemos enumerar como eu viver uma vida dupla, uma vida de máscara, uma vida como os fariseus, que tinham uma lei como sendo algo que eles poderiam cumprir na sua totalidade, nunca cumpriam, mas para aqueles que olhavam para eles, viam como sendo alguém, um supra correto, um super correto. Às vezes nós, como cristãos, fazemos isso, nós queremos parecer para os outros uma coisa que nós não somos, de fato. Isso dificulta o meu estado de saber se estou chorando realmente pela minha condição. Uma outra coisa é o amor ao pecado. O amor ao pecado, ele endurece o coração, ele congela o coração e nos torna impenitentes. Nós não queremos mais saber sobre confessar pecados, nós vivemos uma vida
dentro da comunidade cristã, sem sequer pensarmos em pecado. Existe um grupo que se dizem autodenominam cristãos, que falam que teve o auge na década de 90, anos 2000, que falam que não há mais pecado, que Cristo levou sobre si todas as nossas dores de pecado, então eles pegam somente as cartas de Paulo, porque o evangelho não mais precisa, tatuam em diversas partes, colocam 666 como sendo o número perfeito, distorcem todo o entendimento, porque eles amam o pecado. Eles não querem saber se a existência em que eu vivo é uma existência que está em desacordo com a existência que Deus quer para mim. Eles não seguem a Bíblia. Há também o desespero. O desespero pode levar a nossa vida ao fundo do poço. Por sabermos quem somos, e aí nos desesperamos e não conseguimos enxergar que Deus tem para nós o conforto, o consolo. Que na Bíblia Sagrada, essa palavra pode ser traduzida também por exortação. Então, não é simplesmente um passar de mão na cabeça de Deus para nós quando estamos dodói, reconhecendo a nossa... Não, é um reconhecimento profundo, mas que de Deus para nós, olha, isso aí, você reconheceu de fato. É uma exortação, mas também, olha aqui, eu tenho como te consolar. Eu tenho como dar perdão se você confessar para mim o seu pecado. Essas coisas, então, elas dificultam o reconhecimento. Eu viver em máscara, eu amar o pecado, eu me desesperar e achar que é o fim e acabou. Eu também pensar que não, eu tenho uma vida tranquila, calma, eu confesso meu pecado uma vez por semana, acumulo durante a semana e na outra semana... Então, aquela presunção de que eu sou melhor do que fulano, que melhor que ciclano, porque eu faço isso, porque eu tenho cargo X ou cargo Y. E na história da igreja, nós temos conhecimento de pessoas que viveram assim, por ter A, B ou C condição no meio de uma comunidade cristã, achava que não poderiam, não precisavam pedir perdão por aquilo que estavam fazendo. Há também uma outra coisa que dificulta o nosso conhecimento, é o deixar para amanhã, deixar para depois. E aí eu sempre deixo para depois, sempre deixo para amanhã, sempre deixo para daqui a pouco, sempre deixo para frente. Isso dificulta eu sentar, refletir. Eu conheci pessoas, e aqui me permitam essa colocação, de que nos momentos de culto em que a igreja participava da ceia, as pessoas não participavam, porque ao ler o texto, a recomendação em Coríntios, falava, você deve se autoanalisar, se autoavaliar e aí participar da ceia. Então essa pessoa, ela se autoavaliava e dizia, não, eu não estou bem ainda não vou participar da ceia não. Aí passava a pessoa e ficou por muito tempo essa pessoa publicamente fazendo isso, não. E constantemente ela estava praticando, vivendo na vida diária da igreja, nas festividades, nos momentos todos, mas quando chegava o momento de ceia, ela, não passa, porque eu não quero me autoavaliar agora, não. Deixar para depois também pode impedir de eu realmente ter uma percepção real. E aquela alegria extrema, a alegria do tempo todo, querendo que a vida seja um grande parque de diversão. Porque se assim não for, eu não quero viver. Então, de todos os momentos, de todos os instantes, todos os instantes, tudo sai para piada, até os momentos tristes e críticos de perdas se tornam em piada, se tornam em humor, um humor ácido, como tem sido, infelizmente, algumas pessoas hoje, aquele humor ácido com uma desgraça, com a tristeza do outro, porque para ele tem que ser assim. E essa pessoa, então, não consegue
ter um momento de parar e ver a sua real situação. Mas há outras atitudes que nós podemos, que nos ajudam a ter essa percepção da nossa real situação. Uma delas, de fato, e a mais importante, é entender, ler, entender, refletir sobre o papel da cruz. O que significa, de fato, a cruz? O que significa a obra de Jesus Cristo redentora? Jesus Cristo foi simplesmente mais um morto pelo sistema, à época do Império Romano? Ou Jesus Cristo foi morto por um complô no meio da noite dos dois sumos sacerdotes, já que a Bíblia relata isso, Lucas relata muito bem isso, que haviam dois sumos sacerdotes, quando a própria Bíblia, a Escritura do Antigo Testamento, diz que só devia haver um sumo sacerdote para poder fazer futuramente menção a Jesus Cristo, mas à época do julgamento de Jesus pelos judeus, haviam dois sumos sacerdotes, e aí nós podemos pensar que a morte de Jesus Cristo foi culpa deles. Então, a culpa é deles, ou a culpa é dos romanos, e entender que a cruz de Cristo só foi isso. Foi resultado de um complô dos judeus, ou foi o resultado do sistema jurídico romano, que tinha a pena de morte. E não entendemos que a cruz, que Cristo, ao ir para a cruz, morrer, depois ressuscitar por nós, faz daquele momento um marco na nossa história. Porque cria novamente a ponte, a reconciliação entre nós, pecadores, e o Pai. Não tendo esse entendimento da cruz de Cristo, ou melhor, tendo esse entendimento da cruz de Cristo, nós podemos então ser ajudados a compreender a nossa situação de pecado, a nossa situação de ser humano pecador. Nós também podemos olhar para a Bíblia e ver que homens, relatos bíblicos mostram que esses homens tinham um real entendimento de quem eram. Se olharmos para Davi, ele vai dizer no Salmo 51, olha, o meu pecado está sempre diante de mim. Se a gente olhar para Isaías, no capítulo 6, nós vamos ver que Isaías, ao ver o Senhor, ele fala, olha, eu não sou digno de estar aqui, eu não sou digno de fazer isso, não sou digno de presenciar nada, de fazer nada, porque eu sou um homem indigno, impuro. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus lábios também são impuros por conta disso, e os meus olhos viram o Senhor. Isaías fala isso. Pedro também, quando Jesus Cristo se aproxima dele, em dado momento, ele fala, Senhor, afaste-se de mim, porque sou um homem pecaminoso. Esses homens, e tantos outros personagens bíblicos, tinham uma percepção muito precisa de quem eles eram. E essa percepção precisa, constante, também nós precisamos ter. E aí que nós chegamos ao final. Nós vamos ter, de fato, a consistência e a consciência plena de que nós estamos chorando pelo nosso pecado. Porque sabemos quem somos. Sabemos que a cruz de Cristo fez, que Cristo fez na cruz por nós. Essa percepção, então, vai bater fundo no nosso coração e nos fazer com que peçamos perdão. E receberemos perdão pela nossa confissão. E seremos confortados, consolados. E aí que nós temos, então, uma vida mais adequada com Jesus, mais parecidas com Cristo. Porque Cristo, o tempo todo, quando ele olha para a multidão, ele se compadece. Se você está olhando para as notícias dos meios de comunicação e tem sido indiferente, eu convido você a refletir sobre a sua vida. Se você tem olhado para as suas atitudes enquanto cristão e tem passado
por indiferença, eu convido você a refletir sobre a sua situação. E aí, quando nós estivermos sensível ao pecado da nossa própria vida, essa sensibilidade é uma reação da relação da pessoa com o pecado. Eu peco, eu me entristeço, porque eu sei que também entristeço a Deus. Eu vejo alguém pecar, eu me entristeço, porque eu sei que o pecado das pessoas, e o meu também, claro, mas o pecado das pessoas entristecem a Deus. E aí o meu choro será mais real, será mais próximo da minha realidade. O meu choro será um choro de quem está pecando. A pergunta final que fazemos é: você reconhece a alegria na sua vida? Reconhece a alegria constante? Você se acha alguém alegre o tempo todo? A Bíblia, se nós olharmos para a Bíblia, não vemos em nenhum momento Jesus sorriu, Jesus riu. E aí as pessoas podem pensar: então eu devo ficar chorando o tempo todo, eu devo ser triste o tempo todo. Não, não é isso. A Bíblia também fala sobre um coração alegre que formoseia o rosto. Ela fala isso. Provérbios fala que a alegria é melhor do que muitos remédios. A Bíblia fala isso. A questão é: você está vivendo uma alegria de quê? Uma alegria pelos bens que tem, uma alegria de uma vida totalmente distante da proposta que Deus tem para você? Ou essa alegria é resultado de que você foi confortado, de que você foi consolado pelo Senhor? E aí, de fato, você vai ser feliz. Mas essa felicidade, ela vem através desse processo. Que a nossa vida, irmãos, possa ser uma vida de choro pelo nosso reconhecimento que somos pecadores, que somos falidos, que nada merecemos de Deus, mas que também seja de alegria, por termos a certeza de que seremos consolados e confortados para a glória de Deus. Vamos orar? Pai de graça, amor e misericórdia, muito obrigado, Senhor, porque ao ler a Tua palavra, nós podemos ver que por mais que seja para alguns paradoxal, feliz os que choram, nós de fato entendemos que somos felizes não porque choramos só simplesmente, mas somos felizes porque somos consolados. Nós somos consolados porque choramos. Choramos pela nossa pequenez, pela nossa condição enquanto ser humanos pecadores, ser humanos arredios à sua vontade. Muito obrigado, Senhor, que Teu Espírito em nós, que habita no coração daqueles que são chamados por Ti, possa o tempo todo nos fazer chorar pela nossa condição, chorar por essa humanidade que caminha passos largos para a perdição, chorar por o nosso próximo, pedindo consolo, pedindo conforto e exortação, e assim sermos felizes. Para a glória de Deus Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém.